Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem com a gente. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Bem-vindo ao Jeff Podcast. Hoje eu vou trazer uma endocrinologista e uma grande amiga, Alessandra Mello. Alessandra, tudo bem com você? Olá, Jeff, tudo bem? Oi, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que fico feliz. Eu acho que até agora no podcast eu só trouxe amigos. Eu acho que o segredo do sucesso do início desse podcast é por causa da nossa amizade. Concordo. Concorda? Ale, eu ouço muito no consultório e eu queria saber, você como endocrinologista, o problema na tireoide agora é moda? É TikTok, é modinha, todo mundo tem? Tipo TikTok. Então, antigamente, dosar hormônios era coisa do endocrinologista, né? Sim. E hoje em dia, na verdade, qualquer médico pede dosagem hormonal. E a tireoide manda no nosso metabolismo. Então, ginecologista pede TSH, o endocrinologista pede, o clínico, cardiologista, nutrólogo, todo mundo pede. Então, não é que é TikTok, mas como se dosa mais, acaba se encontrando mais, né? E quando quando o paciente entra no seu consultório, eu vejo muito, e olha que a minha parte ainda é da cirurgia. A grande maioria das mulheres procuram, já dizem assim, olha, eu vim aqui, eu tô com 10 quilos a mais, mas eu tenho certeza que é a tireoide. É realmente a tireoide? Então, 10 quilos não. A tireoide, como é uma glândula responsável pelo hormônio que gere o nosso metabolismo, claro que a falta desse hormônio pode fazer com que você retenha um pouco de líquido, com que você tenha um metabolismo um pouco mais lentificado e fique mais difícil perder peso. Mas ganhar 10 quilos, ganhar 20 quilos, ganhar 30 quilos, isso não é culpa da tireoide. E quando chega que falam sobre a culpa da tireoide, o que você consegue olhar macro assim? Qual é a sua visão? Essa mulher que está chegando para você na endócrino, dizendo que está 10, 15, 20 quilos acima do peso. O que geralmente é um fator só, é uma coisa só, ou é multifatorial esse problema da obesidade dela? Então, Jeff, a obesidade nunca é unifatorial, né? Então, a gente não vai pensar somente na tireoide. Pode ter alguma disfunção na tireoide? Certamente. Mas a gente precisa ver estilo de vida, como está a alimentação dessa mulher, se ela faz atividade física ou não, qual é a história dela em relação ao peso, porque às vezes é uma história de ganho de peso mais recente. Então, o que aconteceu na vida dela daquele momento para frente, ou já é uma história de ganho de peso de vida. Eu sempre fui acima do peso desde a infância, e aí, de repente, engravidou, ganhou 20 quilos na gestação, não conseguiu perder depois, e aí acha que o problema é a tireoide. Não é, tem muitas outras coisas envolvidas, sim. E no dia a dia também, que hoje eu acho que a gente está encontrando muito exatamente o que você estava falando. Hoje em dia, vai na ginecologista, que hoje em dia, na realidade, o ginecologista virou o clínico da mulher, né? Então, exato. vai no gineco, vai fazer todos os exames. Ginecologista, eu acho que tá parecendo nutrólogo hoje, é um catatal de exame, né? Outra vez eu precisei ir na nutróloga para fazer o exame de sangue, acho que o cara trouxe uns 15 tubinhos daquele de ensaio, e eu falei assim, meu amor, eu tô em jejum, eu acho que eu vou passar mal. Aí a menina conheceu e falou, ai, doutor, para de frescura. Vai sobrar sangue em mim, Não se preocupe, vai. não. Todo homem é frouxo, né? Eu falei, exatamente, todo Isso homem também é é frouxo. fato, tá? Isso é fato, né? E quando a gente chega nessa paciente, eu vejo que tem um número grande de pacientes que chegam ao consultório com tireoidite. E a tireoidite, hoje em dia, a tireoidite de Hashimoto é mais comum. O que você pode falar sobre esse boom de Hashimoto? Tá, isso tem a ver sim com estilo de vida, né? E tem a ver com alimentação e também com hereditariedade. Então, é uma doença autoimune que ela pode ser deflagrada por alguns fatores ambientais também. Então vamos lá, doença autoimune para as pessoas que estão assistindo a gente entender. Então, uma doença que o próprio corpo produz. O corpo produz anticorpos, substâncias que atacam a glândula. É como se acordasse de manhã doido, o teu corpo falasse assim, cara, o que é isso aqui? O que é Não isso conheço. aqui? Deixa eu atacar. Não conheço, vamos E isso atacar. ao longo do tempo, esses anticorpos, esses autoanticorpos agridem a glândula e ela se regenera. Agride, regenera. Então, às vezes, a gente descobre por um exame de rotina de ultrassom, de tireoide, por exemplo. Sim. Vai fazer a ultrassonografia e tem lá alteração de textura
tireoide heterogênea, traves de fibrose, pseudonódulos. Já tem uma descrição ali no ultrassom que a gente já bate o olho e fala assim, opa, isso aqui tem uma Deixa eu examinar inflamação, isso aqui é uma melhor. tireoidite. É isso? Exatamente. Mas não necessariamente naquele momento isso se traduz em disfunção. Certo. Então, uma coisa é a imagem, outra coisa é a função naquele momento. O que eu ia te perguntar sobre... Você falou sobre hereditariedade. Quantos por cento, vamos dizer, no caso, se você tem, a sua filha vai ter, quantos por cento de chance seu filho? Qual é o grau de hereditariedade? Não sei te falar em números. Mas geralmente baixo, é isso? Eu acredito que em torno de 30% a 40%. 30%, 40%. E quando você vai falar sobre a tireoidite, você falou um pouquinho para mim sobre fatores sobre alimentação. Então vamos lá. Qual o fator de alimentação que pode dar o start ali, de repente tá tudo bem, uma hora dá louca no corpo e então, desembesta? Não é assim dar louca no corpo e desembesta, mas a gente tem determinados alimentos que são bociogênicos, né? Por exemplo, a soja, ela pode predispor à alteração, ou a falta de alguns alimentos, como o iodo. Sim. Então, tem Esses o daí fator são os dois ambiental. fatores que são principais. Mas vamos lá, então o paciente entrou no consultório, já trouxe o exame lá que a ginecologista te deu, ele já tem um ultrassom que já tem dizendo lá que tem tireoidite, beleza. E aí, o que é que eu faço com isso? E aí, depende. Então vamos lá, por favor, depende de quê? Tá, depende. Se eu tenho a função ainda normal, a gente vai buscar estilo de vida, tá? Se esse paciente já tem anticorpos positivos, já tem alteração de imagem, mas uma função normal ainda, vamos ver como está a alimentação, ver se essa paciente faz atividade física, se ela dorme bem. Sim. Porque essas coisas podem melhorar a saúde, a qualidade da saúde de uma forma geral. Sim. E diminuir essa agressão. Certo. Certo? Então, quando você fala sobre hormônios, então, mais uma vez, para as pessoas entenderem. Então, quer dizer que se a pessoa vem, está com o ultrassom, já está marcando que tem, existem marcadores específicos que estão dizendo que tem tireoidite mesmo, mas você está dizendo que assim, ela continua funcionando bem. A fábrica de hormônio T3 e T4 está funcionando normal, mas a gente sabe que está doente. Sim. É isso. E aí, quando a gente sabe que está doente, mas ainda está funcionando normal, então assim, quando você fala sobre a mudança de estilo de vida, ele vai fazer com que pare, ou vai fazer com que regrida, ou vai só deixar que não avance? Me explica um pouquinho aí, essa tireoidite. Então, geralmente, não tenho em termos percentuais também. Mas em alguns casos a gente pode ter melhora do quadro. Se tiver algum quadro sintomático, vamos dizer assim. Porque, de qualquer forma, falando em sintomas, os sintomas não são específicos da tireoidite de Hashimoto. Eu posso não ter sintoma nenhum e essa alteração na imagem ser um achado. Certo. Se os hormônios estão normais, eu não tenho indicação de uso de hormônios. Certo? Lembrando que reposição hormonal, quando se fala em tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo, é o hormônio tireoidiano, a levotiroxina. Certo? Então, se eu não tenho disfunção, se eu não tenho alteração da função, eu não tenho indicação de uso de hormônios. Mas, se eu melhoro qualidade de vida, se eu reduzo o peso, no caso da paciente estar obesa, acima do peso, se eu melhoro qualidade de sono, alimentação, tudo isso vai fazer com que a saúde dela melhore de uma forma geral. Sim. As pessoas falam muito sobre lactose, falam muito sobre glúten, falam sobre várias coisas que pode. Eles podem realmente interferir, ou se de repente eu tirar, ajuda essa paciente? Então, tem pesquisas que dizem que sim. Então, essas duas a gente... isso existe muito, e para mim, quando o paciente vem e fala assim, olha, na dúvida tira. Diminui ou tira, eu sei que é difícil, mas assim, a gente sabe até hoje em dia com a medicina, o anti-age, as medicinas sobre estilo de vida e tal, a gente sabe que tem alguns alimentos que se você puder comer o mínimo possível, ok para você, claro. Né? A gente sabe que a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Exatamente. Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã, e coisas que a gente acreditava há algum tempo atrás, hoje... Pode mudar tudo, né? Já mudaram. Então, vamos lá. Então,
mais uma vez, a gente recapitulando, a gente chegou na tireoidite, a gente descobriu, mas, cara, de repente a paciente chegou lá e tem hipotireoidismo, quer dizer, já diminuiu o hormônio. Aí ela vai dizer assim, doutor, eu não te falei que eu tô com hipotireoidismo, é por isso que eu tô por isso que eu tô acima do peso. O que que eu faço a partir daí dessa paciente? Tá, o que eu faço a partir daí, como vamos desmembrar isso de uma forma bem didática? Tá, se eu tenho falta do hormônio, eu tenho indicação de reposição. Certo. Mas temos alguns pormenores, tá? Ah, Se a falta é muito pequenininha, sim, então se eu tenho um hipotireoidismo que a gente chama de subclínico, subclínico. né? Numa paciente jovem com menos de 65 anos, eu tenho o hipossubclínico. Uhum. Eu tenho indicação de repor esse hormônio sim, tá? Porque até 65 anos, se eu tenho um hipo, uma falta do hormônio, mesmo subclínico, eu tenho chance de aumento de risco de doença cardiovascular. Aham. A partir de 65 anos, nossos pontos de corte já são um pouquinho diferentes. Entendi. Então, cada caso é um caso. Mas se eu tenho falta do hormônio, sim. O hormônio tireoidiano precisa estar perfeito para cada pessoa em cada fase da vida. Eu vou fazer uma pergunta que vai para a gente até direcionar para um outro assunto. Quando a gente fala muito sobre estilo de vida, eu pego todo dia pacientes que vão chegar ali com uma pré-diabetes, um início da hipertensão para hipertenso, e as síndromes que a gente fala sobre síndrome plurimetabólica, né? Plurimetabólica. Então, quando a gente pega essa síndrome plurimetabólica, a gente já sabe, nós médicos, já vai dizer para o paciente, olha, isso aqui você tem que mudar o seu estilo de vida todo. Geralmente a gente vê uma baixa adesão e uma baixa, um empenho maior do paciente, porque a gente já fala tudo que ele tem que fazer, mas daí ele falar, fazer é outra coisa, é outro caminho. O que você vê que a gente pode, como médico, eu estou falando agora uma autoavaliação nossa, você como endócrino, o que você vê que você pode fazer de repente que possa ajudar a ter uma maior adesão desse paciente ao tratamento? Tá. Então, hoje, quando a gente pensa numa síndrome plurimetabólica, quando a gente vê um paciente que está acima do peso, um paciente que está hipertenso, que tem resistência insulínica, a gente sabe que o excesso de peso caminha junto com uma inflamação subclínica, certo? Um estado inflamatório subclínico. Então, isso tudo também favorece o aparecimento de doenças autoimunes. Não só tireoidite de Hashimoto, mas N doenças autoimunes. O corpo vai, de repente, ter algum start para produzir substâncias que agridam as suas próprias células. Então, eu acho que, de um modo geral, a gente realmente fazer o paciente entender a importância disso. Explicar para ele quais são as consequências de continuar naquele caminho do mal. Sim. Né? O que é que vai acontecer daqui a pouco se ele continuar desse jeito? O que vai acontecer daqui a pouco. Vou te dar um exemplo muito de perto. Você conhece o Léo? Sim. Meu filho mais novo, está com 25 anos. Então, nesse período de pandemia todo, ele ganhou muito peso. E, de repente, a gente fazendo exames de rotina, a gente descobriu já uma glicose alterada, né? Uma esteatose hepática. Então, com 25 anos, se não mudar de vida, vai para um caminho que não é o que a gente deseja para uma pessoa tão jovem. Não, foi que eu estava conversando com você quando a gente estava subindo, exatamente isso. Recentemente, quando eu fui pro Ironman, tem uma menina, Camila, 19 anos, ficou em 4º lugar de categoria dela. Poxa, quando eu faço um paralelo, ela de 19, com tantos alunos meus de 19 que já estão obesos, já estão pré-diabéticos, que já estão, às vezes, alguns usando até estatina já. Verdade. Já usando antihipertensivos, exatamente porque não cuidam do básico. Do básico, que é a alimentação. Alimentação e exercício atividade física. Entendi. E olha só, essa paciente, quando eu perguntei isso para você, foi para chacoalhar realmente, porque assim, eu trouxe outro dia o Rizieri e a gente estava falando sobre isso, sobre a importância, na realidade, de um psicólogo no tratamento desse, porque assim, eu tiro pela minha casa, todo mundo veio obeso. Então, a ruptura de uma família onde você já tem péssimos hábitos alimentares, não existia
nenhum estímulo e também não existia, vamos dizer, meus pais não faziam exercício, então A não tinha orientação ninguém. para uma mudança, É, né? então assim, eu vejo que a medicina tradicional tem que ter uma disruptura com tudo isso, que a gente tem que entender que do mesmo jeito que a síndrome é plurimetabólica, O tratamento e a o abordagem tratamento, também. concorda comigo? Totalmente. Eu acho que cada vez mais eu tenho que entender que essa super segmentação da medicina Aham. me faz uma subespecialista, mas que eu tenho que entender que o meu paciente é um ser humano completo. Ele é um Uhum. ser humano que tem vida social, que ele tem fatores psicológicos, emocionais que interferem no dia a dia dele, além da questão da saúde física. Tudo isso interfere no nosso tratamento, tudo isso interfere na nossa abordagem. Então, eu acho que quanto mais acolhido o paciente se sente, Aham. quanto mais visto e ouvido ele se sente, maior é a possibilidade de adesão. É o que eu penso hoje. Não, e eu vou além disso. Eu já falei uma vez pra você que assim, se eu vou com você endócrino, beleza. Você fala assim, ó, Jefferson, você precisa perder 10 quilos. Aí você precisa ir numa nutricionista, você precisa ir no educador físico, tá? E quase ninguém manda ir no psicólogo, porque a Sim, grande maioria das vezes vai ser ansiedade. sim, Ansiedade, a pessoa contribui. desconta a ansiedade dela na comida. E aí o que que acontece? Já foi difícil pra mim, durante a minha semana, tirar uma tarde pra ir com você com o endócrino. Aí eu vou ter que tirar outra tarde pra ir para nutricionista, eu vou ter que tirar outra tarde pra ir pro educador físico. E eu, mais uma vez, essa necessidade da medicina mudar, de a gente ter realmente esse corpo multidisciplinar, porque assim, se pudesse, eu queria ir para um lugar só, onde os 3 profissionais estivessem lá ao mesmo tempo, de preferência os 4, ou também a psicóloga, e em uma tarde só eu conseguisse ser atendido por todo mundo, Resolver saía lá tudo. com a minha dieta já específica, qual o plano de treino, tá? E o início do tratamento psicológico, porque eu até você me conheceu com 120 quilos. É Então, assim, verdade. com 120 quilos, a destruição do seu corpo é alta e muito ligada à ansiedade. Sim. E o paciente, para mudar essa realidade, ele precisa de muita determinação e andar junto. Ter Uhum. alguém realmente, ter profissionais que digam, olha, segura aqui na minha mão que a gente vai junto, sabe? Uma vez eu perguntei para uma endócrina amiga nossa, não foi com você, mas eu quero para você agora. Quando a gente pensa em tudo isso, quão satisfeito você fica com o seu trabalho, com os seus pacientes, já que você sabe que você está enxugando o gelo e não está resolvendo o problema deles? Ah, então, muitas vezes é frustrante, sim. Muitas vezes é frustrante. Porque não é suficiente você orientar, né? Sim. Muitas vezes é como você diz, precisa fazer atividade física. Ah, mas eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu estudo à noite, que horas eu vou? Olha, a gente vai usar essa ou essa ou essa medicação porque a gente tem indicação. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então, claro que tem a nossa parte Sim. de avaliação, de orientação, mas precisa ter essa comunicação e esse ajuste com o paciente, porque o paciente precisa fazer a parte dele. Aham. Não tem como você fazer sozinho, né? Não, eu lembrei até que o Newton, uma vez ele me explicou, eu achei interessantíssimo, que ele fala assim, Jefferson, a consulta é uma consultoria. Então, a Exato. pessoa vai lá e quer saber o que você acha. Se ela vai fazer ou não, aí já são Exato. dois sistemas muito grandes. Ale, hoje em dia que você foi a São Paulo, tá morando por lá, tá tendo esse vai e volta aqui com Manaus, o que você consegue ver hoje em dia lá fora, exatamente dentro disso que a gente está falando, dentro dessa integralidade, dentro de uma medicina que hoje em dia a gente fala muito sobre medicina integrativa? Qual é a sua visão hoje em dia dos pontos para onde você vê que a medicina vai? Vamos lá, fica mais fácil. Mas é exatamente isso. Cada vez mais a gente vê que tem melhores resultados quando a gente tem mais gente comprometida, Aham. tá? Então, concordo 500% com você com relação ao psicólogo. Nesse processo de mudança de estilo de vida, é Uhum. tão importante quanto o endócrino, nutricionista, o educador físico, porque a gente não é só corpo.
A nossa mente manda em tudo. Hum. Então, se você não tiver essa mudança de mindset, nada vai acontecer, né? Então, tanto aqui, do que a gente conversa sempre, como lá, eu vejo isso. As equipes que vão se organizando de uma forma multiprofissional, que o paciente tem esse respaldo de várias áreas, a gente tem um resultado melhor. Tá. Eu vou voltar um pouquinho à tireoide, já que eu sou Vamos cirurgião de para a cabeça e tireoide. pescoço e você por muito tempo, para quem não sabe, a gente chegou até a fazer, quando a gente fala dessa multidisciplinaridade, para as pessoas que estão nos assistindo, a gente chegou um tempo a atender juntos, né? Verdade. Lembra disso, cara? Era muito legal. Pelo menos assim, a gente se divertiu demais. Os pacientes vinham, tinham nódulo de tireoide, a gente sentava juntos, fazia o atendimento em conjunto com a família e com o paciente. Dali o paciente fazia ultrassom, fazia punção e a gente Que conseguia precisasse, resolvendo tudo que era possível num momento só. resolutividade, que a gente E aquilo botou foi maravilhoso. cara, um centro de diagnóstico de nódulo tireoidiano. Aquilo dali foi Verdade. maravilhoso. Nódulo tireoidiano é outro bicho papão que vive no seu consultório também? Sempre. Everyday. Everyday. E quando você... Geralmente, assim, você vai ter... esses nódulos, eles vão ser visíveis, você consegue palpar. Como é que chega esse paciente para você com nódulo da tireoide? Então, algumas vezes, né? Antigamente, a gente tinha aquela orientação de palpar a tireoide e você só pedir exame de imagem se você tivesse alguma alteração na palpação. Hoje em dia, acontece o contrário. Com esses rastreamentos em massa, vamos dizer assim, né, o paciente já vem de outros colegas com ultrassom de tudo, inclusive o da tireoide, são encontrados nódulos muito pequenininhos, que não são palpáveis. Então, diante disso, o paciente é encaminhado para o endocrinologista para uma avaliação melhor desses nódulos. E aí, caso a caso, a gente vai ver se esse nódulo tem características de benignidade ou se é um nódulo mais suspeito que a gente precisa investigar melhor. Tá? E você vê, quando começou esse rastreamento maior da ginecologista, você deve receber a mesma coisa. As pessoas perguntaram assim, poxa, existe uma idade? A partir de que idade eu tenho que fazer ultrassom? Eu sei que na minha sociedade e na sua não existem protocolos. Isso. Mas assim, quando te perguntam, eu tive câncer de tireoide, mas minha filha vai ter ou não vai ter? Geralmente você fala o que para esse paciente? Então, patologias da tireoide são mais comuns em mulheres do que homens. Né? A frequência é maior em mulheres, mas homens também têm. De vez em quando aparece um homem no consultório com nódulo e diz assim, como? Eu nem sabia que eu tinha tireoide. Bom, todos já que descobriu, senta aqui que a gente vai conversar. Senta aqui, né? vamos bater um papo. Então, é mais comum, claro. Se a gente tem uma história positiva familiar de câncer de tireoide, o rastreio começa mais cedo. Sim, com né? certeza. Então, logo comece a fazer exames, adolescente ainda, eventualmente pode se avaliar. Sim. Uma vez por ano, a cada 2 anos, não tem um tempo específico, protocolar, né? Mas geralmente a partir dos 20 anos começa a se avaliar. Entendi. Não, eu tô te perguntando até porque, assim, a grande discussão é essa. Mas aí eu vou rastrear todo mundo, vou descobrir um monte de nódulo tireoidiano, vou deixar todo mundo meio louco. Mas você conhece a minha história com a história da minha esposa. Um câncer de tireoide que foi um câncer agressivo, se ela tivesse descoberto, se tivesse um ultrassom, olha, a partir de 20 anos é obrigatório para todo mundo, tivesse descoberto antes, ela não ia ter tido chegado onde chegou, de primeira cirurgia, de recidiva. Eu tô te falando porque, assim, eu falo de coração no consultório, não vou ficar com falsa demagogia aqui, porque sempre que me falam que a gente não tem que fazer isso, eu penso na minha esposa e eu penso nos pacientes, porque assim, 5% dos pacientes vão ter mais agressivo, mas esses 5% mais agressivos são casos esdrúxulos, concorda comigo? Concordo plenamente. E outra coisa, se você faz a diferença na vida de uma dessas pessoas, é a vida da família inteira que você está mudando. Então, ultrassonografia é um exame que não dói,
Não tem radiação, não faz mal para ninguém. Gente, o que custa? O que tem de mais, né? Né? E esse paciente que a grande maioria vai entrar no seu consultório, a grande maioria... Só um adendo, uma ultrassonografia bem feita. Tá? Isso É legal a gente falar, Isso né? é importante porque a ultrassonografia é um exame completamente operador dependente. Então, muitas vezes, você sabe disso, você vê muitas ultrassonografias de tireoide, como eu vejo também. A gente tem algumas que a gente diz assim, nossa, dá um quentinho no coração, né? E outras que a gente diz, a gente não fala mal do coleguinha, mas a gente diz, a gente pode fazer de novo. Mas geralmente o que é que você faz? Porque assim, no meu consultório, sempre que chega um ultrassom duvidoso, eu sempre mando para as pessoas de referência. Sim, que a gente tem referência, exatamente. Educadamente, fala, olha, realmente não está muito legal. Vamos fazer de novo, né? novo, Com aquele carinho. É isso, exatamente. E aí, quando esse paciente chega, tem nódulo e você vai começar o rastreamento, a gente faz a punção quando se faz necessário, né? Então, por que é tão importante a questão da qualidade da ultrassonografia? Porque o ultrassonografista vai ser os nossos olhos para definir conduta, né? Então, se eu tenho uma ultrassonografia que eu confio, que eu sei que foi bem feita, eu sei as características desse nódulo, se vai ser necessário fazer punção, se não vai, se é só acompanhamento. Então, é um diferencial absurdo na nossa conduta. E tem alguma coisa que leve a você ter nódulo na tireoide, que é o grande problema que o pessoal sempre pergunta, doutor, é alguma coisa que eu comi, alguma coisa que eu fiz? Até às vezes tem uns que aqui em Manaus brincam, doutor, será que foi um caroço de tucumã que eu comi que de repente engatou e ficou? Tem alguma coisa escrito? Não que eu saiba. Não tem nada por enquanto que a gente diga, olha, comeu isso ou fez aquilo, vai ter nódulo tireoidiano. Não. Ponto. Então, a gente não vai ter nada. A partir do momento que você descobre que tem um nódulo tireoidiano, o paciente está tudo tranquilo. O que você fala para esse paciente? Que esse nódulo está bom, que está bacana. Qual é o acompanhamento desse paciente? Então, tendo características de benignidade, sendo um nódulo, um Bethesda 2, um Tirades 2, a gente vai acompanhar esse nódulo. Sim. Pode, a princípio, se é um paciente novo, não conheço esse paciente ainda, é a primeira vez que eu vejo. Vem com uma ultrassonografia, nódulos com características de benignidade, Tirades 2, eu posso, a princípio, acompanhar a cada 6 meses. Mas aí a minha pergunta é, por que acompanhar? As pessoas sempre perguntam, doutor, mas por que eu tenho que voltar? Não vai fazer nada? Não vai fazer... Não, primeiro não vai fazer nada. Segundo, então se não vai fazer nada, para que eu tenho que voltar? Então, primeira coisa. Vamos nos soltando, né? Primeira coisa, não existe remedinho para nódulo de tireoide, Poxa, tá? doutora, eu achava que ia tomar um chazinho. Sorry. I'm so sorry. Não tem remedinho para nódulo de tireoide. Mas nós acompanhamos porque mesmo nódulos bonzinhos podem crescer. Ele não apareceu ali do nada. Ele começou com uma célulazinha que foi se multiplicando, foi aumentando, e aí chegou naquele tamanho que a gente viu naquela ultrassonografia. Então, mesmo nódulos benignos crescem. E dependendo da taxa de crescimento, da velocidade de crescimento, ou do tamanho que esse nódulozinho chegar, mesmo sendo benigno, pode ter indicação de uma conduta cirúrgica, por exemplo. Entendi. Então, quando... Eu acho interessante quando você brincou exatamente isso, porque todo mundo fala assim, pô, doutor, mas não tem um chá, não tem um comprimido... Uma pomadinha. É uma pomadinha. Não, e eu sempre brinco dizendo o seguinte, olha, se eu tivesse esse remédio, eu ia estar rico passando esse remédio para nódulo de tireoide. É verdade. E aí, esse paciente que, de repente, você vai acompanhar, acontece de um nódulo desse que estava bonzinho, de repente você até funcionou, deu benigno, você falou, olha, volta aqui depois, 6 meses, 1 ano. Acontece desse nódulo que você puncionou, que estava benigno, virar câncer? Muito pouco provável, por conta das características que a gente observa do nódulo para dizer que ele é benigno. Sim. Tá? E quando se faz a punção, é importante a gente pensar que o nódulo é uma bolinha. Né? E ele pode não ser todo benigno. Pode ter algum pedacinho dele ali que não seja. Então, pode ser que numa punção tenham sido coletadas células benignas, mas que algum outro pedacinho tivesse um microcarcinoma ali no meio daquele nódulo que tinha cara de bonzinho. Mas o que a gente pode fazer é acompanhar. Pode ser que, se ele tem algum microcarcinoma lá no meio, que mude alguma característica ao longo do tempo, ou que mude taxa de crescimento, ou que em algum momento a gente pense em puncionar novamente, se mudou alguma coisa na imagem. Por isso é importante o acompanhamento.
É muito difícil um nódulo benigno, não vi ainda um nódulo benigno virar maligno. Entendi. Só se a gente tivesse essa... Lá dentro já tinha alguma coisa que, na realidade, na hora da punção, provavelmente não chegou naquele local. Então... Assim, uma pergunta de novo. Pode ir, fica à vontade. Você é de casa já. Já sou de casa, então. Você já viu alguém aqui que faça estudo multiparamétrico da tireoide? Não, ainda não vi. Me explique o Então, isso é uma coisa muito interessante. Estudo multiparamétrico, vamos lá. O estudo multiparamétrico. A gente tem ultrassonografia, que é o modo B, aquela imagem cinzinha. Tem o Doppler, que mostra pra gente a vascularização. Sim. E a gente tem a elastografia. Sim. Tá? Com a elastografia também ajuda a definir os nódulos de uma forma melhor. Se eles são mais duros. Exatamente. Porque a característica dos nódulos do câncer são nódulos mais rígidos, exatamente. E eu lembro até, às vezes, alguns cânceres que eu já operei, que a dificuldade que era de puncionar. Então, funciona, não tem célula. Não tem célula. E repete de novo. Bethesda 1. E aí a gente fica, sim, e aí? Aí faz de novo, o paciente diz, sim, eu já fiz 2 vezes, veio sem resultado, vai querer furar meu pescoço de novo. Eu não sei se você vai lembrar, porque você é muito mais nova do que eu, mas é que nem o Denorex, nova, né? Que parece remédio, tem cara de remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Então é exatamente isso. Essa situação, tá? Se falar de idade de novo, vai ver só. Então, assim, a gente vê todas as características de malignidade, não consegue nem funcionar na realidade, é isso aí. Você é um nódulo duro que a gente não consegue adentrá-lo. Vou te contar um casinho interessante que a gente teve lá no final do ano passado. Uma senhora de 92 anos com uma tireoide com vários nódulos. Sim. Tá? Ela já tinha feito punção de um dos nódulos, veio benigno. Ok. Mas aí, no acompanhamento, foi com o endocrinologista de novo, não era minha paciente. Foi com o endócrino de novo, ele achou que valia a pena dar uma olhada de novo. Aí foi para a ultrassonografia, foi fazer esse estudo multiparamétrico. No estudo multiparamétrico, com a elastografia, se definiu que um outro nódulo era muito mais endurecido que os outros e ele tinha já, parecia um sol na elastografia. E daí esse nódulo foi puncionado, era um nódulo menorzinho, e era um carcinoma papilífero. Não sei se você sabe que na elastografia, né, no estudo paramétrico, na realidade ele veio dos grandes queixos franceses, onde eles faziam lá e eles viam se tinham ou não esses carocinhos. Então, de lá que eles tiraram. E aí, cara, eu acho que o homem, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de... Poxa, alguém pensou e falou assim... De sair da caixinha, deixa eu ver se serve. Será que já que o câncer é duro, não sei se você já teve a oportunidade, mas quando eu fiz residência, a gente passava na patologia. Então, a tireoide chegava e a gente clivava, a gente cortava. E era gostoso de ver da gente cortar. Olha, pessoal, desculpa, tá? Mas cirurgião gosta de valor de cortar. Então, quando a gente abria essa tireoide, a gente via o nódulo duro. Então, assim, clinicamente, eu conseguia entender que aquele nódulo que eu abri ali, que era duro, aquilo era câncer. 100%. Então, 100%. por conta de uma celularidade maior, tem mais células, ele é mais denso. Mas vamos lá, então o paciente já entrou no meu consultório, entrou no seu, você encaminhou para mim e falou, Jefferson, tem que operar. Sempre encaminho para você. E a gente operou, beleza. E aí ele vai voltar para a gente fazer o acompanhamento. Esse câncer de tireoide, ele precisa acompanhar por quanto tempo? A princípio a gente tem um protocolo de acompanhamento mais pertinho de 10 anos. Certo. Mas a gente vai acompanhar esse paciente para sempre, na verdade. Nunca ele vai deixar de ser acompanhado. Primeiro, porque vai precisar repor o hormônio e isso sempre tem que ser monitorado. Né? Pode ser que precise fazer pequenos ajustes ao longo da vida. E segundo, porque mesmo passando 10 anos, o paciente não teve recidiva, ele está bem, os controles estão ok. Vai que? A minha esposa foi com 15 anos. Eu sei disso. A recidiva dela foi com 15 anos. Então, não se larga esse paciente, não. Eu acho que o acompanhamento é para todo sempre. Eu brinco com meus pacientes, eu digo o seguinte, olha, pega a aliança, você compra uma outra aliança, porque essa da esquerda já tem, você bota do lado direito e vamos casar até o final da sua vida para a gente poder acompanhar. Outro medo grande dos pacientes é o seguinte, eu operei e teve câncer de tireoide. Faço ou não faço iodoterapia? Tem que fazer iodoterapia em todo mundo, doutora? Não. Cada caso é um caso. Né? Então, existem casos de carcinomas de baixo risco, com idade abaixo de 45 anos, que
pode ser que não precise do radiodo. Então, cada caso é um caso. Então não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então pode ser que você esteja na história que sua mãe fala que você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. Beleza. Então, e quando precisa da iodo? Eu acho que é um grande medo desse paciente. Como é que é essa iodo? A iodoterapia. Então, o iodo, depois que você tira a tireoide, né? Pode ser que sobrem alguns resquícios Sim, algumas células. de células da tireoide. E o iodo, ele é tomado para fazer a ablação, para queimar esses restinhos de células. Uhum. E aí o acompanhamento daí para frente vai ser muito mais tranquilo, porque não tendo células da tireoide mais, a gente tem marcadores, como a tireoglobulina. É isso que eu ia perguntar. Qual é o grande marcador? O paciente operou, fez iodo ou não fez iodo, mas quem é o exame que eu tenho que fazer que vai dizer, olha, tá tudo bem ou pode ser que voltou? Então, o grande marcador, nosso Sim. queridinho, nosso amor, Ainda bem que existe, né? é a tireoglobulina. A gente vai acompanhar a tireoglobulina daí para frente. E o que é tireoglobulina? A tireoglobulina só é produzida por células da tireoide. Aham. Então, se depois de um câncer de tireoide, teoricamente não Você é para operou, eu ter, tirou a tirou a tireoide. tireoide, fez o iodo, não é para eu ter tireoglobulina mais sendo produzida no corpo. Então, ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento dos anos daí para frente, se a tireoglobulina começa a subir de novo, opa, tem alguma coisa errada. Onde é que tem célula da tireoide aí produzindo tireoglobulina? E aí a gente vai rastrear, porque pode ser uma recidiva do câncer. Uma pergunta que eu vejo muito no consultório também é o seguinte, beleza, eu tive câncer de tireoide, por que eu não faço rádio e não faço quimioterapia? O câncer da tireoide não é um câncer tratado com quimioterapia, né? E as células tireoidianas, elas são ávidas pelo iodo. Aham. Então, quando há a indicação do iodo para o tratamento para ablação desses restos de tireoide, isso é suficiente, não se faz quimioterapia. Quando a gente está falando para as pessoas, até aproveitar para falar para vocês, esse câncer de tireoide que a gente está falando aqui, que é mais Carcinoma fácil, papilífero de tireoide. é um câncer que a gente chama de bem diferenciado. O que é bem diferença? Eu sempre gosto de falar o seguinte, imagina que a célula da tireoide é quadradinha e o câncer de papilífero ele é quadradinho só com um boleadozinho. Então a gente sabe que é um câncer. Perfeito. Mas existem cânceres que fogem dessa regra. Sim. Então, eu queria falar com você sobre isso. Carcinoma medular de tireoide. Existe um câncer que se chama medular. Você pode falar um pouquinho dele? Geralmente, o câncer medular de tireoide é um câncer diferente, porque ele tem características familiares. Uhum. Então, geralmente, a gente tem outros casos na família. E quando eu tenho outros casos na família, dependendo da mutação genética que é estudada naquela família, quando começam a aparecer casos, se faz estudo genético e tem indicação de tireoidectomia, muitas vezes até profilática, se faz até em crianças de 1 ano, de 5 anos, dependendo da mutação. Então você está me dizendo que se alguém tem um câncer de medular, você pode fazer o estudo lá no DNA para ver se tem modificação genética. Para saber qual é a mutação. Se a mutação realmente existir, Isso. pode ser que ali o filho de uma paciente que teve medular tenha que operar a tireoide antes até do que ter, é isso? Exatamente. Como se fosse mais ou menos paralelo com a Angelina Jolie quando fez a cirurgia de... Isso, exatamente. Ele tem alteração e a gente vai procurar lá. E aí, dependendo da mutação... tem protocolos específicos de idade para tireoidectomia. E esses também vai fazer iodoterapia? Não. Esse então muda a história? Não, muda completamente a história. Então, na realidade, a gente vai falar que as células que dão câncer na do papilífero é diferente das células que dão câncer medular. Câncer medular. Por isso que a gente faz tratamento diferente, é isso? Exatamente. E existe um outro muito mais agressivo. É o anaplásico, exatamente. É como se fosse, em vez da célula ser o quadradinho bolhadinho, ela é... Uma pipoca. Uma pipoca, exatamente. É uma pipoca muito louca, super agressiva, faminta. E aí, esse tipo de câncer realmente mais agressivo, o tratamento também é diferente. Saindo um pouquinho da caixinha, eu queria que você desse um parecer de todo esse tempo que você já tem de medicina... A gente conta quantos anos? Não, por favor, não. 20. Please. Então, assim... 20 esse ano, Jeff. Quando a gente sai dessa caixinha, hoje em dia a gente com 20 anos já de formado, sobre espiritualidade. O quanto de peso você sente hoje em dia, vamos dizer, num paciente com câncer de tireoide,
que você consegue ter uma conexão de que, poxa, tem alguma coisa aí diferente do que a gente vê. Você consegue me falar um pouquinho sobre o assunto? Então, essa conversa não é uma conversa objetiva, né? Off-label. É uma percepção Percepção, pessoal, sim. tá? Eu acho que você não precisa ter um clubinho, Aham. mas você precisa ter uma crença, Uhum. tá? Acreditar em Deus é maior do que você ter uma religião Aham. específica. Então, eu acredito sim que pessoas que têm essa prática espiritual, essa prática religiosa, seja qual for, Uhum. elas têm uma força interior maior para passarem por desafios, por superarem momentos difíceis. Aham. Então, acho sim que a gente não é só isso aqui. A gente é muito mais do que isso. A gente é pensamento, a gente é alma, a gente é um pedacinho de Deus. As pessoas que chegam com espiritualidade num tratamento de câncer de tireoide depois, geralmente você vê, pessoal, tá? Você vê que existe sempre um melhor pós-operatório, sempre uma melhor condução, sempre um paciente que vai melhor do que aquele paciente que não tem espiritualidade? Minha percepção pessoal é que sim, Uhum. por conta da esperança, da fé, da resiliência. Então, nesse aspecto, eu acho que sim. Pessoas que têm uma visão mais otimista da vida, eu acho que encaram os desafios de uma forma melhor. Até na minha anamnese hoje, tem uma parte sobre espiritualidade. Eu pergunto se tem alguma crença, eu pergunto como é o seu estado de humor, geralmente. Você é uma pessoa mais otimista, uma pessoa que vê as coisas de um ponto de vista positivo ou não? Porque isso faz diferença no tratamento. Para mim, faz. Legal. Até na questão do comprometimento e da adesão, que a gente estava conversando lá no início do nosso podcast. O interessante falar sobre isso é porque, assim, por que eu te perguntei? Eu tive uma paciente que teve câncer de tireoide há uns 2 meses atrás e uma pessoa super pra cima, super... Cara, um alto astral. E eu parei pra pensar, eu falei assim, você é exceção. A grande maioria das minhas pacientes, vou te dizer que 95, 96% das minhas pacientes que vão com câncer de tireoide são pessoas mais depressivas, são pessoas que são mais estressadas, mais ansiosas. Então, assim, aquilo dali foi a primeira vez que eu parei, por isso que eu te perguntei. Então, saindo da caixinha, você começa a pensar assim, o que é causa e o que é consequência. Exatamente. Porque assim, você vê uma história, a gente está com 20 anos de medicina, você vê a história se repetindo há 20 anos. Fala assim, não está nada escrito no livro, mas tem alguma coisa aí diferente. Concorda comigo? Concordo, totalmente. Vamos lá, eu vou aproveitar que você, para as pessoas que estão nos ouvindo, ela canta, tá? A doutora Alessandra Mello é cantora. Ela tem Quase um CD. profissional, Aquele né, seu meu CD, amigo? tu botou no Spotify? Tem que botar no Spotify, Não. cara. Poxa, pra todo mundo ver. Eu sempre tô Vou perguntando. deixar o link, então, para Deixa o quem link quiser aqui pra quem acessar. quiser. Vai lá, doutora Ale Mello, é isso? Ponto Ale Mello. Teu Instagram, mulher. alemelo.endócrino. Desculpe, Ale Mello, ponto endócrino, pra gente passar. Eu sempre tô perguntando aqui no final o seguinte. Um livro e uma música. Qual foi o livro que você leu, por favor, fora da medicina, tá? Que mudou a sua vida para alguma coisa? Eu tenho um livro que eu amo de paixão, já dei de presente, sei lá, perdi a quantidade de vezes. Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas. Uhum. Eu acho uma história maravilhosa, porque a princípio ele se revoltou contra Deus e depois ele entendeu que o que aconteceu com ele foi para colocá-lo no caminho certo. Então, acho um livro espetacular, maravilhoso. Mas assim, se me deixar falar de livro, não, a isso gente não vai passar a termina tarde hoje, todinha né? aqui. Enfim. Mas quando fala sobre médico de homens e de almas, você quando passou na faculdade, você passou na medicina, que você entrou na faculdade, você acreditava que aquilo ali era um dom que Deus te colocou ali e tinha um caminho para você seguir? E para servir, na realidade? Olha, sabe que assim, passados tantos anos já, né? Assim, desde o começo da faculdade até agora, já foram uns 30 anos que teve
Sim. Tive uns Intercorrências ali, mas intercorrências. vamos lá. Tive bebês durante a faculdade e tal. Meus meninos já estão grandinhos. Então, foi um tempo um pouquinho mais longo. Eu não me lembro de uma época na minha vida que eu tenha pensado em fazer outra coisa. Então, assim, não me vejo... Além de cantar, lógico, porque né, a gente não precisa ser uma coisa só, a gente pode ser o que a gente quiser. Mas não me vejo trabalhando com outra coisa. Eu amo o que eu faço. De verdade. Pô, legal. E uma música, eu sei que você já gravou seu CD, Já gravei meu CD, todo, verdade. mas assim, Minha qual a playlist. música que você... Eu perguntei aqui pro Rizieri e ele falou da música, quase que chorou, não quis aqui na frente das câmeras explicar o porquê, e tinha um porquê muito, muito engraçado, mas bacana. Vamos lá. Uma música que marcou a sua vida e por quê, né? Cara, eu adoro Fly Me to the Moon. É, que Ninguém roda sabe no teu disso, né? Roda Instagram todo dia de manhã. De manhã. Adoro. Já teve gente que disse assim, vem cá, você não conhece outra música, não? Eu conheço muitas músicas, mas essa é que eu gosto. O Instagram é meu. Não, se Você fosse ouve se falar, você quiser. antigamente ia dizer que o teu disco tava furado e que a gente só conseguia, você Tipo ia só isso. conseguir ouvir a música. Mas aí, ó, Tá nem aí, né? é. Ale, primeiro, eu queria te agradecer demais essa entrevista. Estava louco para você vir aqui comigo. Eu que agradeço. Você sabe que eu fico nervosa na frente das câmeras, mas... Meu amigo, Mas eu falei pra você, demais. cara, e olha que foi sem vinho, que eu ainda falei uma vez pra você. Falei, É qualquer coisa, se verdade. estressar, se a gente bota um vinho lá, vê se relaxa e a gente Tá vai me tudo devendo pro direitinho. próximo. Por favor, da próxima vez a gente volta com vinho. Ale, muito obrigado, um beijo no coração. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo Jeff Podcast.